Freud dizia que o comportamento humano é guiado por forças invisíveis, muitas vezes desconhecidas até por nós mesmos. Essas forças habitam o nosso inconsciente, moldando quem somos, o que tememos e o que desejamos. Agora, imagine essas forças ganhando vida. Em Silent Hill 2, o inconsciente de James Sunderland não só guia sua jornada, ele literalmente cria os horrores que ele enfrenta. O id é o lado primitivo, impulsivo, regido pelo prazer e pelo desejo. O superego é o juiz interno, a consciência moral que nos pune com culpa e vergonha. O ego é o mediador, tentando equilibrar os dois lados para lidar com a realidade. James é um homem dividido. Seu id deseja esquecer a dor e buscar o prazer, como vemos na criação de Maria. O seu superego o atormenta constantemente, gerando culpa e materializando-se como o Pyramid Head. E o ego... bem, ele está tentando sobreviver, equilibrando esses extremos enquanto ele enfrenta Silent Hill. Para Freud, o inconsciente é um território obscuro, onde memórias reprimidas e desejos escondidos são enterrados. Silent Hill é esse território para James. Cada esquina nebulosa, cada criatura grotesca é uma extensão do que ele enterrou no fundo dele mesmo. James enterrou a verdade sobre a morte de Mary, mas Silent Hill não permite que essa verdade fique oculta. A cidade age como um psicanalista brutal, trazendo à superfície os traumas que ele tenta negar. Freud descreve o superego como o guardião moral, mas em Silent Hill ele é algo muito mais sombrio. Pyramid Head não só representa a culpa do James, ele é o carrasco dessa culpa. Cada encontro com ele é um lembrete físico de que James acredita que merece punição. Observe a lâmina que ele carrega. Ela é pesada, arrastada pelo chão, como se representasse o fardo emocional que James não consegue carregar sozinho. James criou o Pyramid Head inconscientemente, como uma manifestação da sua culpa. Ele não pode simplesmente fugir ou lutar contra ele, porque no fundo ele quer ser punido. Freud dizia que a culpa inconsciente muitas vezes leva as pessoas a se auto-sabotarem, e isso é exatamente o que vemos em Silent Hill 2. Por que o Pyramid Head mata a Maria várias vezes? Porque ela é a negação de James. Ele não pode ter Maria enquanto sua culpa por Mary ainda o consome. Em um consultório de psicanálise, o terapeuta ajuda a trazer à tona o inconsciente do paciente, permitindo que ele lide com seus traumas. Mas Silent Hill não oferece essa gentileza. Aqui, o inconsciente se manifesta como monstros, perseguições e perdas, forçando James a confrontar o que ele mais teme, nele mesmo. No início do jogo, James se encara no espelho. Esse momento é mais do que uma simples cena de abertura. Ele é uma metáfora extremamente poderosa. O espelho reflete quem ele é, mas será que ele consegue enxergar a verdade? Freud dizia que o inconsciente molda nossa percepção de nós mesmos, e James está preso entre o que ele acredita ser e o que ele realmente é. Freud descreve o id como a parte mais primitiva e instintiva da mente humana. Ele é movido pelo desejo, pela busca incessante de prazer e pela negação da realidade. E em Silent Hill 2, o id de James ganha forma. Mary? No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is... Maria não é uma pessoa real. Ela é uma criação de Silent Hill, construída a partir dos desejos reprimidos de James. Maria é tudo o que Mary, sua esposa, deixou de ser durante sua longa doença. Saudável, sedutora e cheia de vida. Até o visual de Maria reflete essa idealização. Cabelos soltos e vibrantes, roupas provocantes e um comportamento despreocupado. Ela é um contraste absoluto com a Mary real, que no fim da sua vida estava fragilizada e distante emocionalmente. Cada vez que Maria morre,
A cidade reforça que James não pode escapar da verdade. Ela não é real e o desejo por ela é um mecanismo de negação. Silent Hill usa Maria para forçar o James a encarar sua própria mente, mesmo que isso signifique destruir a ilusão repetidamente. Maria é a manifestação do desejo, mas também um lembrete constante da culpa. James quer salvá-la, mas a incapacidade de protegê-la reflete sua culpa por não ter podido salvar Mary na vida real. No hospital, Maria começa a agir mais como Mary, adoecendo e se tornando emocionalmente mais carente. Anyway? What do you mean, anyway? I was almost killed back there. I have never been so scared in my whole life. All you care about is that dead wife of yours. You couldn't care less about me, could you? No, I just... Then stay with me. Don't leave me alone again. You're supposed to take care of Isso não é coincidência. Silent Hill mistura os traços das duas mulheres para forçar James a enfrentar a verdade. Ele não está fugindo do sofrimento, está apenas trocando de rosto. Silent Hill usa ambientes para refletir os conflitos internos de James. No parque, Maria é apresentada como um ideal romântico, quase uma promessa de um futuro sem dor. Mas no hospital, o sonho vira pesadelo. Maria começa a adoecer como se a cidade dissesse que James não pode criar uma versão perfeita de Mary sem reviver o que ele mais teme. Maria é um exemplo extremo do que acontece quando idealizamos alguém. No mundo real, essa idealização muitas vezes leva à decepção, porque ninguém pode atender às nossas expectativas irreais. Em Silent Hill 2, essa decepção é literal. Maria não consegue sobreviver porque ela nunca foi destinada a existir. Maria? Freud argumentava que os desejos reprimidos sempre encontram uma maneira de se manifestar. Para James, Maria é esse desejo. Mas o problema é que Silent Hill transforma o desejo em sofrimento. Ao invés de ser um refúgio, Maria é um lembrete constante do que James perdeu e da sua própria incapacidade de escapar do passado. Mesmo Maria, a personificação do desejo, não pode evitar a sombra de Mary. Isso mostra que James não está apenas fugindo, ele está se afundando mais fundo no abismo da negação. A relação entre Maria e Mary é mais do que uma simples dicotomia de desejo e realidade. Elas são duas faces do mesmo conflito interno de James. Escolher Maria é negar Mary, mas negar Mary significa negar a própria culpa, e Silent Hill nunca permite isso. Maria é um lembrete brutal que o desejo reprimido, por mais sedutor que seja, nunca pode substituir a verdade. Ela é uma manifestação viva dos conflitos internos de James, uma prova de que ninguém pode fugir de si mesmo. Os monstros de Silent Hill 2 não estão ali só para assustar. Eles são fragmentos da psique do James, cada uma representando um pedaço da sua culpa, desejos e traumas. Em Silent Hill, os horrores não vêm de fora, eles vêm de dentro. O inconsciente guarda os nossos medos mais profundos, e em Silent Hill 2, esses medos tomam forma. Os monstros são manifestações do inconsciente de James, forçando-o a confrontar o que ele tenta ignorar. Lying Figure.
Essa criatura presa em uma pele apertada representa Mary durante sua doença terminal. Ela está sufocada, incapaz de se libertar do seu próprio corpo. O som que ela faz ao atacar é semelhante a uma tosse. É um eco do sofrimento de Mary em seus últimos dias. Para James, o Lying Figure é uma personificação da culpa por não ter suportado esse fardo emocional. Atacar essas criaturas não é apenas uma questão de sobrevivência. É James tentando se livrar do peso emocional que Mary deixou, mas a culpa nunca desaparece tão facilmente. Bubblehead Nurse. As enfermeiras monstruosas são uma das imagens mais icônicas de Silent Hill. Com seus movimentos sedutores e as cabeças deformadas, elas simbolizam o desejo reprimido do James durante a doença de Mary. Sua vida sexual praticamente acabou, e a culpa por seus pensamentos de desejo se reflete nessas figuras grotescas. Mas as enfermeiras não são só sobre o desejo. Suas cabeças deformadas sugerem confusão e dor. Elas são uma mistura de erotismo e horror. Um lembrete de que o desejo de James é inseparável de sua culpa. Abstract Daddy. Embora esse monstro esteja ligado principalmente à história da Angela, ele também ressoa com James. O Abstract Daddy representa o abuso e controle, mas também reflete a sensação de impotência que o James sentiu durante a doença de Mary. Ele não conseguiu proteger Mary ou mesmo lidar com a sua dor. E esse sentimento de fracasso se reflete nesse monstro. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No! I need to find my mama. I never. Essa frase soa como uma tentativa desesperada de se convencer do contrário, mas o peso da culpa já está presente, e essa frase ressoa com James porque ela evidencia sua incapacidade de enfrentar a verdade. Ele fracassou como marido e como ser humano ao ceder à sua frustração e desespero. Don't order me around! I'm not. It's okay. It's over. Pyramid Head. Já falamos do Pyramid Head como o superego de James, mas ele também é um monstro. Ele é o carrasco que o James criou inconscientemente para puni-lo. Cada vez que ele aparece, é um lembrete de que James acredita que merece sofrer. Quando o Pyramid Head mata a Maria, ele está reforçando a culpa de James, mostrando que ele nunca poderá ter paz enquanto não aceitar a verdade sobre Mary. Pyramid Head não existe para matar o James, ele existe para fazer James encarar a verdade. Cada monstro em Silent Hill 2 é uma peça de um quebra-cabeça, que é o personagem do James. Eles não são inimigos externos, mas sim reflexos internos, partes dele que ele tenta ignorar ou esquecer. Silent Hill 2 não explora os medos de James, mas também os nossos. Os monstros são perturbadores porque refletem verdades universais, a culpa que carregamos, os desejos que negamos e os traumas que não superamos. É por isso que eles ficam na nossa mente muito depois de desligarmos o jogo. Silent Hill não é só uma cidade, ela é um reflexo. Ela é um espelho distorcido que transforma seus maiores medos, traumas e culpas em realidade. Aqui a verdade é inevitável, e o confronto final não é contra um monstro ou um vilão. É contra si mesmo. A primeira coisa que percebemos sobre Silent Hill é o silêncio. Esse silêncio não é natural. Ele é sufocante, ele cria uma atmosfera de introspecção, como se a própria cidade estivesse esperando você olhar para dentro de si mesmo. Mas Silent Hill é mais do que um lugar.
Ela é um estado da mente. Cada canto, cada rua reflete o estado emocional de quem está preso aqui. Para o James, a cidade é o palco onde ele deve encarar a verdade sobre a Mary e sobre si mesmo. Silent Hill não é a mesma para todos. A cidade molda seus horrores com base em quem você é. E para o James é um labirinto de dor e culpa. Mas para Angela, ela é algo ainda mais sombrio, um reflexo de abuso e trauma que ela sofreu. Cada personagem traz sua própria versão de Silent Hill. It's hot as hell in here. You see it too? For me, it's always like this. Essa fala resume a essência da cidade. Silent Hill é pessoal, íntima e implacável. Se um terapeuta tradicional te guia para encarar seus problemas de forma controlada, Silent Hill joga tudo na sua cara de forma brutal. Cada passo que James dá o leva mais fundo em seu próprio inconsciente. A cidade não permite que ele desvie o olhar. Aqui as memórias reprimidas e os desejos mais sombrios se tornam inescapáveis. Silent Hill não é só uma punição, é um teste. A cidade confronta James com a verdade, mas deixa a escolha final em suas mãos. Ele pode aceitar a culpa e buscar redenção, como a gente vê no final Leave, ou ele pode se entregar à negação e ao desespero, como no final In Water. Silent Hill não é só uma cidade, é uma entidade viva que adapta seus horrores à mente de quem atravessa. Para James, é um espelho cruel, mas necessário, porque no fim, o confronto final em Silent Hill não é contra a cidade, é contra quem você realmente é. Silent Hill 2 não é apenas um jogo de terror, ele é uma exploração da mente humana, uma jornada pelo inconsciente, onde cada monstro, cada escolha feita pelo jogador, revelam algo maior. O terror mais profundo está dentro de nós mesmos. Diferente dos outros jogos de terror, Silent Hill 2 não se apoia apenas no susto, ele mergulha em temas profundos como culpa, luto, repressão, trauma, criando uma experiência que é tão emocional quanto assustadora. O terror aqui não é só sobre o que você vê, é sobre o que você sente, e é por isso que Silent Hill 2 continua sendo um dos jogos mais impactantes já criados. Em 2001, Silent Hill 2 mudou a forma de como os jogos abordam narrativas emocionais e psicológicas, e o remake, mais de 20 anos depois, mostra que essa história ainda tem poder de cativar, de desafiar e de perturbar uma nova geração de jogadores. O remake não apenas moderniza a experiência, ele reforça porque Silent Hill 2 é uma obra atemporal, porque os medos, as culpas e os desejos que ele explora são universais, tão relevantes hoje quanto eram na época do seu lançamento. Silent Hill 2 não é apenas sobre James, é sobre todos nós, sobre como lidamos com nossos próprios traumas, como confrontamos ou evitamos nossas verdades. A cidade de Silent Hill é um espelho, e o que ela reflete depende de quem está olhando. Oi, tudo bem? Eu tô aqui aparecendo no final do vídeo para agradecer você que assistiu ou ouviu o vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise freudiana. E antes de mais nada, eu acho bom deixar bem claro que eu não sou psicólogo, tá? Eu tô inclusive bem longe de fazer um curso de psicologia, mas eu gosto muito do assunto. E eu gosto muito de Silent Hill. E bom mencionar também que esse vídeo ele é a minha análise sobre Silent Hill 2. Silent Hill 2 é um jogo que é muito rico, muito diverso e aberto para diversas interpretações, que é uma das coisas que torna o jogo tão maravilhoso quanto ele é. As interpretações de Silent Hill 2 elas são tão vastas que nem dá para limitar só a psicanálise. Tem várias vertentes na psicologia que dá para você interpretar a história do jogo
e também se encaixa muito bem, mas como eu prefiro psicanálise, o vídeo foi sobre isso. O principal objetivo desse vídeo é compartilhar minha perspectiva com vocês, tanto sobre os conceitos psicanalíticos do Freud, quanto sobre o Silent Hill 2. Embora eu tenha me esforçado para ser fiel aos estudos e à narrativa do jogo, essa análise está sujeita a erros e a subjetividade. Pode ficar à vontade para compartilhar suas interpretações e suas perspectivas aí na aba dos comentários, que eu com certeza vou responder. Então, obrigado para quem assistiu e é isso aí. Falou!